Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos que estão conosco, iniciando mais uma conversa sobre a Palavra de Deus, sobre o Evangelho de João, como temos feito a cada semana. Esse Evangelho tão rico em ensinamentos para nós, assim como toda a Bíblia, né? E que revela o próprio Deus. Mas essa revelação não vem somente pela palavra escrita, algo que eu posso ler ali e já trazer como resolvido, né? Na verdade, essa palavra vai se tornando viva pela presença daquele que Jesus morreu para que ele viesse habitar naqueles que creem, que é o Espírito de Deus. E esse Espírito é que, permeando a palavra de Deus, torna ela viva para nós. Isso a gente tem insistido tanto, porque é o alimento da vida. E esse alimento é que aconselhamos. Pessoalmente, cada um que nos ouve está sendo estimulado a buscar essa palavra. É você individualmente com Deus. Aqui é apenas uma maneira de estarmos aí, de alguma forma, embora à distância, juntos num mesmo caminho, que é seguir Jesus. Então é isso que procuramos aqui com as nossas reuniões. E sempre começamos com essa precaução. Nada podemos de nós mesmos. Muitas vezes há tropeços nos nossos ensinamentos, é normal isso em qualquer pregação, né? Mas a gente tem certeza que prevalece a orientação do Espírito. E hoje nós pedimos mais uma vez, e vamos fazer juntos, que o Espírito de Deus nos conduza nessa palavra. Que nosso Senhor Jesus Cristo venha com a unção que está concedida em seu nome, para que nós possamos falar a verdade, falar aquilo que é vida, que é luz para o mundo. E também quem está ouvindo, que os ouvidos se abram, que o entendimento seja cheio de esclarecimento e que todos nós possamos aprender que esse caminho é um caminho que nos faz filhos de Deus. Amém. Bom, vamos lá. Tem muita coisa para falar, né? E a gente sabe das nossas limitações, por isso que a gente tem que estar orando continuamente. Vamos lá, primeira tela de hoje. Bom, é um texto que a gente já falou, mas sempre a gente sobrepõe para dar continuidade. A gente está saindo de um dos eventos importantíssimos da história de Jesus aqui, do tempo de Jesus neste mundo, que foi a ressurreição de Lázaro, né? A ressurreição de Lázaro, embora Jesus tenha feito muitos milagres, outras ressurreições, era um caso especial, né? Especial mesmo, era um caso que foi assim, a dádiva maior concedida aos judeus, porque era algo que aconteceu no meio deles como um sinal extraordinário, né? Lázaro não foi só uma ressurreição de que alguém morreu e chegou Jesus lá, impôs a mão e ele acordou, né? Como aconteceu com a filha o filho da viúva e com a filha de Jairo. Não é algo que foi imediatamente após o evento da morte. Lázaro havia morrido, Jesus fez questão de demorar a ir até lá, e chegou lá, ele já estava no túmulo, lacrado com a pedra, né? Há 4 dias em decomposição, que é o natural, né? Estaria em decomposição. Então, um sinal violento. E esse sinal emocionou Jesus, porque era o último apelo à conversão dos judeus. Nós vimos que toda aquela passagem em que Jesus esteve lá, o confronto entre as autoridades, os judeus, mas a primeira aliança foi feita com esse povo, a descendência de Abraão que Deus ama, né? Mas muitos deles não puderam reconhecer o Messias em Cristo. E a última oportunidade era aquela, né? Ali eu vejo o sentido daquela emoção que Jesus manifestou.
Né? Mas aí, daí para frente, começa a nossa vez, pessoal. Agora nós precisamos ficar atentos. Vem muita coisa aí que é para nós, para você e eu, para nossos descendentes e para todos os que estão à nossa volta. Né? Então, agora é a hora da nova e eterna aliança. Vamos ficar bem atentos, né? Bom, o que estava acontecendo? Muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e Maria, né, por causa de Lázaro, né, viram o que Jesus fizera e creram nele, tá vendo? Teve muitos que creram. Alguns deles, porém, foram aos fariseus e lhe contaram o que Jesus realizara. Os pontífices e fariseus convocaram um conselho e disseram: que faremos? Este homem multiplica os milagres. Se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele, e os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e a nossa nação. Na última vez eu falei que isso é um argumento muito sutil que Satanás coloca às vezes na gente, né? E que, nesse caso, estava agindo dentro do pensamento dos judeus, porque eles estavam sob a sujeição da autoridade de Roma, né? E, portanto, era um perigo que alguém começasse a apontar para as coisas de Deus. Então, coisas assim que levam as pessoas a ficarem receosas, né? E por isso que surgiu essa questão aí. E isso foi levantado e gerou até uma palavra por parte do sumo sacerdote. Nós também falamos dessa tela aí, né? Um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, disse-lhes: vós não entendeis nada, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação? E aí o texto diz o seguinte: e ele não disse isso por si mesmo, mas como era sumo sacerdote daquele ano, profetizava que Jesus havia de morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para que fossem reconduzidos à unidade os filhos de Deus dispersos. Dispersos se estende a nós, né? Então veja só, o sumo sacerdote daquele ano profetizou. Como que ele podia profetizar, né? Isso está explicado quando a gente vai lendo a Bíblia desde o começo, todas essas coisas vão se tornando claras, né? É porque todo aquele que ocupava um cargo de autoridade assim mais elevado, né? Tipo o rei, os sacerdotes e os sumos sacerdotes, né? E os profetas, né? Todos esses, na antiga aliança, eles tinham como fruto da antiga aliança, como dádiva dada à descendência de Abraão, né, que creu e ofereceu o filho para Deus, a presença do Espírito neles. Eles tinham, né? Isso não quer dizer que eles eram submissos, que eles se entregavam a esse Espírito, porque, na verdade, o sumo sacerdote daquele ano estava preocupado com a condição dele em relação às demais autoridades, né? E ele falou uma frase que era verdade, inspirado por essa presença do Espírito nele, mas com um sentido que era contrário ao plano de Deus, né? Por quê? Porque ele estava prevendo o que realmente ia acontecer, mas só que estava se opondo a Cristo, o enviado de Deus, né? E tudo isso nos mostra como as coisas vão se encaixando. A partir de agora, a partir deste momento aí, nós vamos ver que tudo o que aconteceu com os judeus, né, toda a história deles, vai se completar agora na nova e eterna aliança, e tem muitas coisas que são simbolizadas por essas atitudes e pelas atitudes do próprio Jesus, a partir desse momento. É um momento importante para observar os detalhes, né? Vamos tentar falar isso aqui e tentar extrair daí tudo o que tem. Imagina, se a ressurreição de Lázaro já trazia tantos ensinamentos para nós, imagina agora o que está na iminência de acontecer com a morte e ressurreição de Jesus.
Então, cada gesto, cada acontecimento a partir daqui tem um sentido muito grande, que abrange toda a nova e eterna aliança, né? Vamos prestar atenção. Então, lá, João 11, de 53 em diante, diz assim: e desde aquele momento resolveram tirar-lhe a vida, né? Então, aquela palavra ia se cumprir. Em consequência disso, Jesus já não andava em público entre os judeus. Retirou-se para uma região vizinha do deserto, uma cidade chamada Efraim, e ali se detinha com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus. O evento que vai começar agora é a Páscoa dos judeus. Lembrando aqui só o que ele significou, foi no tempo em que os descendentes de Abraão que tinham ido morar no Egito, primeiro simplesmente estando lá, porque houve um pacto entre eles e depois foram sendo escravizados pelos egípcios, né? Então teve um momento da libertação dos judeus. Esse momento da libertação foi suscitado Moisés, que foi lá pelo próprio Deus para retirar o povo do Egito, né? E essa retirada do povo do Egito é que se denomina a Páscoa dos judeus, tá? Então estava próximo esse evento, a data desse evento, a remoção dos judeus do Egito rumo à Terra Prometida. Então isso era o que estava acontecendo e era fruto daquela aliança antiga, né? E onde havia a promessa deles entrarem numa terra que mana leite e mel, né? Um paralelo da promessa nossa, que é muito superior, é a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, então, esse momento da Páscoa representa aquilo, a Páscoa dos judeus representa essa libertação. E, portanto, vai ter um paralelo disso para nós em Cristo, né? E muita gente de todo o país subia a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Então, Jerusalém estava muito movimentado, era um evento importante. Procuravam Jesus e falavam uns aos outros no templo. Já tinham escutado falar de Jesus e procuravam. E diziam: que vos parece? Achais que ele não virá à festa? Mas os sumos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para todo aquele que soubesse onde ele estava, o denunciassem para o prenderem. Então nós estamos vendo que o contexto é esse. É bem na época da libertação dos judeus que Jesus vai fazer uma nova libertação agora, estendendo-se a toda a humanidade. Vamos vendo. Bom, aí Jesus ainda estava lá, longe de Jerusalém, né? E o que aconteceu nessa sequência aí? 6 dias antes da data da Páscoa, que era o evento que estava sendo comemorado, foi Jesus a Betânia, né? Lá onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara, né? Então foi lá de novo. Deram ali uma ceia em sua honra. Marta, que era irmã de Lázaro, servia e Lázaro era um dos convivas. Aí, de repente, a irmã de Marta, que era Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, um negócio caríssimo na época, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa encheu-se do perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que o havia de trair, disse: por que não se vendeu esse bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Então, pensa bem. Então, estava acontecendo isso. É um evento. Esse evento não está aí à toa, né? Tem ensinamento para nós. Um perfume caríssimo, né? Ela ungiu os pés de Jesus com esse perfume, né? E Judas tomou aquela atitude, uma atitude comum até. Vou até falar um paralelo disso para a gente entender, né? Aquela atitude de dizer: nossa, mas gastando tanto dinheiro não é para ajudar os pobres? Por que vai gastar dinheiro com isso, né? Isso acontece sempre, né? Se você vê as construções das igrejas, especialmente esses templos católicos da antiguidade, que era uma coisa extraordinária, um negócio, né, assustador. Gastava-se dinheiro
aos montes, né, para fazer uma obra daquela. Contudo, aquilo é um testemunho que venceu o tempo, está até hoje lá, né, anunciando algo mais precioso. Então, a gente tem que tomar cuidado quando acontecem coisas semelhantes, né, hoje em dia, se tratando de algo que está sendo oferecido a Deus, né? Então, precisa tomar cuidado, porque é simples escorregar para essa medida aí de não, vamos deixar esse tipo de coisa, porque o mais importante é a caridade. Sem dúvida, a caridade é fundamental, né? E é algo que vai acontecer naturalmente dentro da pessoa. Mas tem momentos que precisa entender o que está acontecendo, né? Jesus vai retrucar sobre essa frase de Judas, né? Por quê? Por quê? Judas dizia isso não porque se interessasse pelos pobres, você está vendo que já tinha aí uma distorção, né? Mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, furtava o que nela lançava. Bom, tudo bem, isso era um problema de Judas lá, né? Jesus disse, deixai-a, ela guardou esse perfume para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis convosco os pobres. Então, os pobres, tudo bem, precisamos ajudar, é uma maneira de trazê-los para próximo e dar condições deles também começarem a trilhar um caminho de vida em Cristo, tudo bem, sem dúvida é importante, né? Mas isso você vai sempre ter, né? Quanto a mim, Jesus falando, nem sempre me tereis. Então era um momento que era mais importante aquilo. Por quê? Aquilo era um sinal, pessoal. O sinal, esse perfume, não é outra coisa, é o anúncio da ressurreição, daquilo que agora seria o norte para nós. Não vemos mais diante de nós a morte eterna. Vemos diante de nós a ressurreição, né? E esse anúncio estava aí. Quem fez o primeiro anúncio sem saber foi Maria, né? Maria, a irmã de Marta, né? Então, uma grande multidão de judeus veio a saber que Jesus lá estava. Lá estava lá na cidade de Lázaro, né? E chegou não somente por causa de Jesus, mas ainda para ver Lázaro, que ele ressuscitara. Mas os príncipes dos sacerdotes resolveram tirar a vida também a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, se afastavam e acreditavam em Jesus. Então a situação era tensa, estava nessa situação de ruptura aí de uma boa parte dos judeus, né? E esse sinal tão grande tinha se manifestado, e agora aconteceu isso que eu estou dizendo. A partir daí, cada gesto, cada momento está apontando para algo maior e definitivo, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. É a partir daí que tudo começa para a humanidade inteira, e não digo só para a humanidade, para toda a criação. Vamos ver. Jesus volta para Jerusalém, pessoal. Vamos acompanhar essa entrada com todos esses sinais. Os sinais são interessantes porque gravam em nós o peso da palavra que a gente tem lido, que a gente aprende nas Escrituras. Esses sinais, o que ela significa, o sentido que é revelado pelo Espírito, é como marcar a ferro quente o nosso coração com aquilo que é importante. É algo que está ali como um gesto, mas que representa algo profundo, né? Então vamos ver. No dia seguinte, uma grande multidão que tinha vindo à festa em Jerusalém ouviu dizer que Jesus se ia aproximando. Então, Jesus vai entrar em Jerusalém. Jerusalém, eu já falei, não é uma coisa qualquer, é uma cidade que representa a cidade eterna, aquela que vai se estabelecer no reino eterno de Jesus Cristo. E Jesus vem voltando para Jerusalém, tá? Então, ao ouvir dizer que Jesus ia se aproximando, né, uma grande multidão saiu ao encontro com ramos de palma, exclamando, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Então eles carregaram ramos de palmas e proclamaram, sem saber, Jesus como o Rei de Israel, né? E ele realmente era o rei, proclamaram Jesus como o rei. E ele é mais do que rei de Israel, né? Ele é o rei de toda a humanidade,
porque agora isso ia se estender para toda a humanidade. Então, a proclamação de Jesus como rei, o fato de proclamar Jesus como rei e de ir ao encontro dele com ramos de palmas, tem um sentido importante que nós já vamos prestar atenção nele e revelar isso aí, né? Tendo Jesus encontrado um jumentinho, ó, outro evento interessante. Jumentinho é um animal que, olhando para ele, você já vê. Ele tem a figura da humildade, sabe? Ele parece bem simples, ele é pequeno, não é como ele é forte, mas ele é humilde, né? Ele é figura da humildade. Então, são coisas que são usadas porque representam isso, né? Tendo Jesus encontrado um jumentinho, montou nele. Então, Jesus ia voltar a Jerusalém, não com uma glória de rei, embora ele esteja sendo aclamado como rei verdadeiro, mas estava montado num jumento, numa coisa que representa a humildade que estava dentro dele, né? Segundo o que está escrito, não temas, filha de Sião, é Jerusalém, né? Eis que vem o teu rei montado num filho de jumenta. Já estava previsto lá no livro de Zacarias, um dos profetas. Toda a Bíblia é um todo, eu não canso de falar isso. Precisa tê-la dentro de você. É importante, essa é a nossa salvação. Nós precisamos ter. Continuamente dali extraímos vida, e uma vida que se estende para a eternidade. É essa vida que deve substituir a nossa vida agora, né? Então, estou vendo vários sinais aí, né? Vamos continuar aqui. Os seus discípulos, a princípio, não compreendiam essas coisas. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito a seu respeito e que assim lhe o fizeram. Ou seja, essas coisas já estavam escritas tudo lá atrás, como nós vimos o exemplo de Zacarias aí. A Escritura é um todo e elas apontam para Cristo. E Cristo aponta para o Pai e para a eternidade, né? A multidão, pois que se achava com ele, quando chamara Lázaro do sepulcro e o ressuscitara, aclamava-o. Ouvindo isso, o povo lhe saía ao encontro porque tinha ouvido que Jesus fizera aquele milagre. Mas os fariseus disseram entre si, está vendo como há um endurecimento aí por parte dos fariseus, até um certo ciúmes, né? E eles falam, vede, nada adiantou, reparai que todo o mundo corre atrás deles. Então isso é um perigo, né? Eles ocupavam posições de autoridade, eles tinham a unção, mas a vaidade, esse é um problema, o orgulho. Esse problema, eles não sabiam como lidar com isso. Hoje é um problema para nós também, aqueles que vão ganhando o entendimento das Escrituras, cuidado, mas hoje a gente pode matar isso. Nós temos o poder para destruir essa tendência pelo poder do nome de Jesus. Já falamos disso várias vezes, né? Então, eles reconheceram que o povo estava indo muito atrás de Jesus, né? Então, vamos buscando aí o sentido contido no evento da entrada de Jesus em Jerusalém. Esse acontecimento indica a iminência do estabelecimento do reino eterno de Deus. Então vocês veem que ele é recebido como rei e agora é um reino eterno. E esse reino eterno não é só para uma localidade ou só para a humanidade, só para os seres humanos. É o reino eterno sobre toda a criação. A criação tinha um propósito, toda a criação. Ela tem um propósito que vai se cumprir plenamente em Cristo, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa saber e está revelado aí nessa entrada de Jesus em Jerusalém. A partir da crucificação de Jesus e da sua ressurreição como Rei eterno, tá? Ele vai reinar eternamente, né? E é Rei eterno sobre toda a criação. Então a criação também vai ser beneficiada. Lembra? A criação geme e anseia pela manifestação dos filhos de Deus, né? Então, todos esses detalhes, eles têm um sentido, nós vamos falar dele, e a gente tem que gravar isso aí para nós, né? Sua crucificação e ressurreição promovem a libertação do jugo de Satanás decorrente do pecado de Adão. Então é algo que vai acontecer com aquele
momento da morte de Jesus, ressurreição, subida ao Pai, venceu a morte, abriu caminho para a vida eterna, né? E libera o Espírito dele para nós. Então, isso acontece com essa presença do Espírito Santo, é a libertação do jugo de Satanás decorrente do pecado de Adão, né? Essa libertação, agora disponível aos que creem em Cristo, ela é equivalente, olha lá, por que estava bem na Páscoa dos judeus? Porque é equivalente à abertura do Mar Vermelho para eles. Lembra, eles eram escravos no Egito, nós somos escravos do mundo. A hora que eles obedecem a Moisés, enviado de Deus, eles pegam e saem do Egito, são perseguidos pelo faraó que tenta capturá-los, mas o mar se abre e eles atravessam a pé enxuto o mar. Então esse momento foi a Páscoa, a libertação definitiva da escravidão, e equivale para nós agora a libertar-nos da escravidão desse mundo, né? Então é um sinal que revela aquele mesmo evento antigo agora se cumprindo num nível superior, né? É também um sinal daquela remoção da pedra do sepulcro de Lázaro, porque quando nós tomamos consciência, né, de Jesus crucificado e ressuscitado como Filho de Deus e cremos nesse momento se abre aquela porta que Jesus falou para eles, tinha anunciado. Eu sou a porta do aprisco das ovelhas, aquele que entrar por mim sairá e encontrará pastagem, né? Então esse vai passar por uma porta, e a porta é Cristo ressuscitado, para que as ovelhas encontrem passarem, ou seja, passagem é a conversão, é crer em Jesus, é acreditar nele, e encontrar pastagem é poder comer do alimento. Isso que nós estamos fazendo agora. Nós estamos nos alimentando com a palavra de Deus, né? E essa possibilidade foi conquistada ali pela morte e ressurreição, Cristo crucificado e ressuscitado, que se tornou essa porta. A gente entra por essa porta e nessa porta recebe o auxílio do Espírito Santo e a palavra de Deus começa a ser esse alimento que nós vamos remoendo e fortalecendo no dia a dia com novos alimentos, porque é uma palavra enorme, né? É uma palavra, embora seja um único livro, a menor da semente, ela vale para toda a eternidade. Então, estamos vendo aí a importância desses eventos. Quais são eles? Jesus está entrando em Jerusalém e ele entra por um caminho de pedra, de areia, então é o solo. Aquele nível mais baixo em relação a Cristo, para chegar a Jerusalém, que representa a Jerusalém celeste, o solo do caminho trilhado por Jesus é o reino mineral, é toda a matéria sem vida, criada por Deus, no universo inteiro, tudo que é sem vida e que tem um propósito, cada detalhe, desde as pedras preciosas, tudo, né? Algo material sem vida, esse reino mineral está representado naquela estrada que Jesus está caminhando ali, rumo a Jerusalém, tá? Entre o pó da estrada e os pés daquele jumentinho, as pessoas jogaram ramos de árvores. Representa todo o reino vegetal, aquilo que que a palavra de Deus criou lá na criação, no momento da criação. Ele criou os minerais, depois criou os vegetais, né? Então, ele concebeu isso na mente dele. É lógico que o processo de criação foi algo gigantesco, ao longo de um tempo extraordinário, que a gente não tem nem ideia, mas saiu da mente de Deus, foi pensado, o reino mineral foi pensado, o reino vegetal foi pensado por Deus, não é coisa qualquer, tá? Então, os ramos das árvores representam isso. O jumentinho, ali é humilde e tudo, mas ele representa todo o reino animal. Ele está debaixo de Jesus e representando todo o reino animal que Deus criou, né? Tem um propósito na criação. Esse reino não está aí só para jogar fora depois, né? Tem um propósito que vai se cumprindo nesse plano eterno de Deus para a eternidade. E
o jumentinho representa o reino animal. Então está vendo aí o solo, os vegetais, os animais, e depois entre Jesus, entre o animal que era o jumento e Jesus, foram lançados mantos dos discípulos. Eles colocaram o manto sobre o jumento para Jesus subir, né? E esse manto dos homens representa nós, o reino humano, né? Está escrito lá em Lucas 35, trouxeram a Jesus o jumentinho, sobre o qual deitaram seus mantos, e fizeram Jesus montar. Você está vendo que é uma sequência de importância? O solo, os ramos das árvores, o jumento, que é o reino animal, depois o reino humano, representa os homens, né? A sua passagem, muitas pessoas estendiam os mantos pelo caminho, sempre colocando esses outros valores abaixo do maior valor que está sob o reino animal, que é o reino humano, e ali, acima de tudo, Jesus, o Criador de todas as coisas. Lá, o Evangelho de João começa com essa frase, né? Lá no versículo 3 do primeiro capítulo. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. E por isso Jesus é plenamente digno de reinar sobre toda a criação. Deus usou o Verbo, que é Cristo, e o poder do Espírito, e gerou todas essas coisas. E tudo isso está simbolizado ali. É uma maneira de fortalecer a nossa fé, entendermos estas coisas, né? Bom, e aí então Jesus está como o rei, né? Então lá em Lucas 19, 38 vai dizer: bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto do céu. Quem dizia isso eram as pessoas que estavam em volta, os judeus que estavam em volta, e saudando Jesus entrando em Jerusalém. Então eu pus um texto de Romano que fala sobre esta criação. Cada um desses tópicos é parte da criação completa de Deus, né? E a carta aos Romanos diz assim: por isso a criação, que está lá representada em cada um daqueles aspectos, aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, que somos nós aí, a nós que temos que cumprir esse papel, porque tudo foi feito para esse momento, a manifestação dos filhos de Deus. Então toda a criação vai chegar na sua plenitude, naquele plano de Deus que é algo eterno, né? Ela aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou, por a vontade de Deus. O que é a vaidade? Vaidade, pessoal, é algo superficial, algo que passa. E a criação passa, né? Por enquanto passa. Um dia essa criação vai ganhar o seu sentido verdadeiro no reino eterno, né? Mas ela foi sujeita à vaidade. Aqui ela passa, ela não é algo que tem valor eterno, né? Todavia, com a esperança, há uma esperança para todos aqueles níveis da criação, de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Estão vendo o mistério que está por trás disso, como é grandioso, né? Pois sabemos que toda a criação, olha a frase, geme e sofre. A própria criação espera aquele dia. Como que há dores de parto, é porque você vê o mundo aí com todos esses problemas, até o presente dia, certo? Então, essa era a situação que estava, deixa eu voltar na tela aqui, nesse instante da entrada em Jerusalém. Um sinal forte, montado aí, e que se revela para nós pela graça do Espírito Santo. E que essa palavra fique para nós, que seja algo em que possamos nos empolgar com esse momento tão extraordinário e que vem depois, então, vai a ser levado a um nível superior ainda na morte e ressurreição de Jesus e os ensinamentos, os primeiros ensinamentos que ele disse após a ressurreição aos apóstolos. Nós temos que prestar muita atenção para esse final do Evangelho de João, que é fundamental para a nossa existência aqui como filhos de Deus, né? Bom, havia entre os gregos, olha que interessante, eu vou ler aqui primeiro o texto antes de falar do que está em vermelho aí na tela, né? Continuando. Havia entre os gregos que estavam aliás, desculpa, está lendo errado. Havia alguns gregos
entre os que subiram para adorar durante a festa. Essa festa estava ali repleta dos judeus, de toda parte, porque era a Páscoa dos judeus. Mas tinham alguns gregos que tinham ido lá, porque eles se entretinham com as festas dos judeus, eles tinham alguma afinidade com aquelas festas, né? E eles até achavam que era coerente, porque os gregos tinham muitos deuses, né? Eles também adoravam o Deus de Israel, eventualmente alguns deles, né? Então havia alguns gregos entre os que subiram para adorar durante a festa. Estes se aproximaram de Filipe, que era um dos discípulos, aquele de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe: Senhor, quiséramos ver Jesus. Filipe foi e falou a André, outro discípulo. Então André e Filipe disseram a Jesus. Eles anunciaram para Jesus: eles são gregos, eles querem falar com vocês. A resposta de Jesus é interessante. Jesus nem se preocupou com os gregos. Veja o que ele falou. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora para o Filho do Homem ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Então veja só essa frase. Ele não deu nenhuma atenção àqueles gregos. Será que é isso? Né? Não, na verdade, aqui está acontecendo mais um sinal importante para nós. Tá? Tudo que até a ressurreição de Lázaro era para os judeus, né? Todo o anúncio, tudo aquilo, lógico, vale tudo para nós, é tudo raízes das coisas que são para nós. Porém, a morte e ressurreição de Jesus é a porta de entrada para os gentios, pessoal. É para nós, é para os gregos, é para os gregos e troianos, todos. É para nós entrarmos e tomarmos parte desse reino. Não era o momento de Jesus se entreter com isso. Ele tinha cumprido a sua missão junto aos participantes da velha aliança. Ia começar a partir da sua morte e ressurreição, pela presença do Espírito, pelos discípulos que estariam cheios do Espírito, a levar então a boa nova, aí sim, para todos os gregos e para todas as nações, né? Por meio da pregação do Evangelho. E é o que acontece até hoje, enquanto a luz está no alto. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Palavras de Jesus, né? A primeira palavra para os gregos, não judeus, odiar a vida nesse mundo. É a única coisa que ele falou, que ele acrescentou e que é importante para nós, agora para nós mesmo, que somos aqueles que não eram judeus, né? Ou seja, a nossa disposição em matar a velha natureza. Vamos ver como que Jesus falou. Continuando, então, o versículo 25. Quem ama a sua vida, ele não falou diretamente a eles, mas anunciou essa frase. Quem ama a sua vida irá perdê-la. Mas quem odeia a sua vida nesse mundo, e aí a palavra certa é ódio. Ódio é um sentimento que está na iminência de destruir, de acabar, de matar, na iminência de matar. Quem odeia a sua vida nesse mundo irá conservá-la para a vida eterna, né? Então, quem ama a vida nesse mundo irá perdê-la, mas quem odeia, quem está disposto a matá-la, irá conservá-la para a vida eterna. Essa é a palavra-chave para todo o início de qualquer pregação a nós que estamos dando ingresso ou estamos vivendo a nova e eterna aliança. Se alguém me quer servir, siga-me. Onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora, minha alma está perturbada, né? Jesus sabia do momento, ele ia passar por um sofrimento terrível, né? Mas que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas é exatamente para isto que eu vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Nisto veio uma voz do céu. Já o glorifiquei e tornarei a glorificá-lo. Então, já de muitas formas, em todos os momentos em que Jesus manifestou poderes extraordinários, Deus glorificava o Filho.
e agora vai tornar a glorificá-lo na condição máxima da ressurreição dele próprio e tornando o primeiro filho do homem e filho de Deus. A soma das duas condições começa nele. Então, vamos ver o que acontece aí. Ora, a multidão que ali estava, ao ouvir isso, dizia ter havido um trovão, que era aquela voz que veio, né? Outros replicavam, um anjo falou-lhe. Jesus disse, essa voz não veio para mim, mas sim por vossa causa. Agora é o juízo deste mundo, agora será lançado fora o príncipe deste mundo, que é Satanás, né? Quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Então, esse Jesus crucificado é o sinal para toda a humanidade. É lógico que vai para ele aqueles que são da luz, que são dele. E os que não são, caminharão por outros caminhos, né? Dizia, porém, isso significando de que morte havia de morrer. A multidão respondeu-lhe, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E continuaram, como dizes tu, importa que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus, ainda um pouco de tempo a luz estará em vosso meio. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. E quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, a fim de vos tornareis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e retirou-se e ocultou-se deles. Bom, as palavras de Jesus eram bem palavras assim que momentaneamente difícil das pessoas entenderem ali. Mas para nós agora elas vão tomando um sentido fundamental para a nossa existência, né? Jesus estava dizendo a eles que ele é a luz, né? E ele estava ali por pouco tempo, né? E que aqueles que estavam vendo aquela luz deviam segui-la, né? Por quê? Para que as trevas não os surpreendam. Essa frase vale para nós, desde o momento que nós somos confrontados com Jesus, pela conversão, pelo anúncio da palavra de Deus. Essa conversão tem que ser algo extraordinário, não é simplesmente fazer um batismo lá e viver nesse mundo do mesmo jeito. O batismo tem que ser seguido desse sentido interior de buscar essa luz, né? Porque senão as trevas vão envolvendo, vão desviando, né? O nosso caminho é Cristo, e Cristo é luz, né? Então, se nós sairmos de Cristo, se nós deixarmos o verbo, se nós não dermos atenção a essas coisas, nós estamos caminhando nas trevas e não sabemos para onde vamos, né? Portanto, estamos no tempo em que a luz se manifestou, porque logo após a morte e ressurreição de Jesus, a luz foi colocada no alto, né? Enquanto tendes a luz, crede na luz, e assim vos tornareis filhos da luz. Essa é a palavra extraordinária para nós, porque é a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. Jesus disse essas coisas e retirou-se e ocultou-se longe deles. Então, essa palavra que foi lançada aí foi a primeira palavra para os gentios, para nós, né? Eles certamente não entenderam, mas tudo isso viria sendo esclarecido depois pelas pregações dos apóstolos, pelaquilo que ficou registrado e que hoje é fonte de vida eterna para nós, né? Então, hoje ainda a luz está no mundo. Virá a treva, Jesus falou, depois ainda virão as trevas. É o tempo em que se anuncia a segunda vinda de Cristo, agora para o reino eterno. Então, quando a luz se estiver extinguindo, é que Jesus virá e recolherá aqueles que estiverem vivos e todos os que morreram em Cristo para reinar com ele na Jerusalém celeste, naquela cuja Jerusalém deste mundo era a figura quando Jesus lá entrou. Então, Jesus retirou-se dali. Então, a grande frase, enquanto tendes a luz, crede na luz, assim vos tornareis filhos da luz. Você tem cuidado da sua fé? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço. Eu estou cuidando da minha fé? Porque é assim que eu me torno filho da luz.
Se a fé está lá guardada na gaveta, pessoal, e é difícil. Veja o que aconteceu na sequência da frase de Jesus. Preferir a luz dos homens ou a luz que vem de Deus? É um problema, porque os argumentos contra as palavras de Jesus vinham dos homens. E, no entanto, muitos foram ou para um lado ou para o outro. Vamos ler o que está escrito aí. Embora tivesse feito tantos milagres na presença deles, não acreditavam nele. Assim se cumpriu o oráculo do profeta Isaías. Veja como tudo estava previsto, né? Senhor, quem creu na vossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Está lá em Isaías também. Aliás, não podiam crer, porque outra vez disse Isaías, ele cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e não entendam com o coração e se convertam e eu os sare. Então aí um mistério, né? Isaías se exprimiu assim, quando teve a visão de sua glória e dele falou. Mas essa frase, embora dura, né, muitos não iam ver, não obstante, também muitos dos chefes creram nele, mas por causa dos fariseus, não manifestavam, para não serem expulsos da sinagoga. Assim preferiram a glória dos homens àquela que vem de Deus. Então aqui que está o nosso problema. Sempre nós vamos estar entre essas duas luzes. Uma luz que é trevas, na verdade não é luz, é imitação, e outra luz que é a palavra de Deus. A gente pode dosar na nossa vida o quanto nós nos expomos a uma ou a outra. Às vezes a gente não tem como conviver sem estar diante daquilo que os homens chamam de luz. Mas, para nós, essa luz é trevas. A gente tem que estar atento à luz que vem de Deus, né? Porque senão estaremos fazendo o que fizeram estes fariseus. Preferiram a glória dos homens àquela que vem de Deus. E esta é a verdadeira glória, né? A glória dos homens é vaidade, acaba, perece, morre e finda, né? Mas a glória de Deus é eterna. E aí vamos ver. Entretanto, Jesus exclamou em voz alta: aquele que crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Ou seja, aquele que crê em mim está crendo no meu Pai, né? E aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Aquele que está me vendo é a mesma coisa que estivesse vendo o Pai. Eu vim como luz ao mundo. Assim, todo aquele que crer em mim não ficará em trevas. É uma palavra de Jesus. Se você crê em Jesus, se você cuida dessa fé, você não ficará em trevas, nós não ficaremos em trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o condenarei, porque não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. O propósito de Jesus é mostrar a salvação. A decisão de não guardar a palavra é sua, é minha, é individual. É nós que vamos dar importância ou não a isso. A condenação consiste na própria palavra que Jesus deixou. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras tem que o julgue. A palavra que anunciei, essa o julgará no último dia, porque a palavra de Jesus é a verdade. E, portanto, desprezá-la é desprezar a verdade, né? Em verdade não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele mesmo me prescreveu o que devo dizer e o que devo ensinar. E sei que seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que digo, digo segundo me falou o Pai. Bom, pessoal, a importância da palavra de Deus. Precisamos martelar, repetir, insistir nisso. É ali que está a vida eterna, é ela que expõe esse mandamento do Pai, e é ela que é a razão do juízo lá no fim, e que não é para os filhos. Os filhos são os que ouvem a voz do Pai. O julgamento é para as pessoas do mundo, né? Aí sim vai ser por obras, o que cumpriu a lei, as leis da velha aliança, por exemplo, ele não vai para a condenação eterna, mas não se torna filho. Esse é o que está em jogo. E outros vão para a segunda morte, que é a segunda morte após a ressurreição.
após esse julgamento, aquele julgamento que Jesus anunciou em Mateus 24, e que separa ovelhas dos cabritos. Ovelhas, então, aqueles que não se tornaram filhos, mas cumpriram a justiça por si só, por obras, e cabritos, aqueles que se entregaram às trevas e foram para o caminho da morte eterna. Agora, as ovelhas vão estar no reino, porém não vão estar como filhos de Deus, e esse é o propósito, esse é o nosso empenho individual e coletivo aqui de buscar a nova natureza. Bom, estamos chegando aqui no fim. O próximo evento, você está vendo que é tudo figura, mas agora a figura já mais voltada à nossa condição de filhos de Deus, não filhos, mas de seres que ouvem a Deus e seguem a Jesus para se tornar filhos de Deus, né? Então começam a vir alguns ensinamentos nesse sentido. E o principal deles é que Jesus vai dar, logo na sequência, o novo mandamento, que abrange todos os mandamentos da lei, né? Mas antes disso ele dá um ensinamento visível, palpável, que é o evento do lava-pés, né? Vamos ver o que aconteceu aí. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora, que passara desse mundo ao Pai, de passar desse mundo ao Pai, como amaste os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos, e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, dispôs suas vestes e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas irás compreendê-lo em breve. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. E aí vem a surpresa da resposta de Jesus, né? Respondeu Jesus: Se eu não os lavar, não terás parte comigo. Nessa hora foi um impacto para Pedro, né? Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós já estáis puro, mas nem todos. Pois sabia quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis puros. Nós vamos terminar aqui hoje. Vamos só dar uma pincelada aí rápida, a gente retoma em cima desse mesmo texto, né? Então, é uma cena, como nós falamos desde o início. É um momento que, desde a volta de Jesus, da decisão de voltar para Jerusalém, até agora e até um pouquinho adiante aí, né, até a sua morte e ressurreição, é uma intensidade de eventos com sentidos extraordinários que a gente vai captando se a gente perseverar na leitura e entendendo a palavra de Deus. Cada coisa tem um sentido, cada uma delas. E não é diferente essa cerimônia aí de lavar os pés. Tem um sentido importante, né? E não é simplesmente realizar trabalhos rotineiros na igreja como se fosse um trabalho que Jesus estava fazendo de lavar os pés. É óbvio, não digo, mas está claro, se você buscar resposta no Espírito de Deus, que não é apenas isso, né? É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Tem a ver com os caminhos, com os lugares que nós vamos, né? Tem a ver com o lugar que nós colocamos os nossos pés. Então, vocês vão refletindo sobre isso, né? E a gente vai tratar desse assunto no começo da próxima reunião nossa, assim que Deus nos permitir. Vamos terminar, então, com a oração. Diante de tantas maravilhas, Senhor, que aconteceram nestes dias, esses dias que devem estar diante de nós continuamente, porque daí, Senhor, foi gerada toda a luz. Destes momentos, Senhor, que estão descritos na Escritura, foi
dado o início para algo que era o propósito desde o princípio da criação. Desde quando Deus disse, faça-se a luz, e separou essas luzes das trevas. E a partir dali começou a criar todas as coisas. Por isso, todas as coisas têm um propósito que vai se cumprir lá na frente. É preciso que a gente dê valor a isso. É o sentido da sua existência. Por que perdemos tempo com tanta coisa, né? Precisamos ter um tempo dedicado a estas outras coisas, mas cada vez mais a verdade tem que estar permeando esse tempo. A atenção às coisas de Deus tem que estar se infiltrando em todas as nossas ações. É isso que anunciamos e que proclamamos, que é obra do Espírito de Deus, é Ele quem faz em nós, portanto você sabe o caminho e pode buscar nele a ajuda e tudo o que é necessário para a vida. Que Deus abençoe a todos. Amém.